Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 11 da classe de adultos. A promessa de provisão. Você crê que verdadeiramente o Senhor vai prover todas as suas necessidades? Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Introdução. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. O homem ele tem a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Algumas pessoas acreditam que é dicotomia, alma e espírito, porque o corpo para nada serve. Mas verdade é que o corpo de verdade é tricotomia, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque a pessoa tem uma alma, tem um espírito, mas se não tiver o corpo, ela está fisicamente morta. Pois bem, o corpo necessita verdadeiramente de alimento, de ser nutrido, ter vitaminas, proteínas, etc, etc. Essa é a nossa parte física. Nós dependemos disso, né? De beber muita água, principalmente agora que está o Brasil inteiro está no calor, né? Na verdade, o Brasil inteiro está pegando fogo, né? No sentido literal, né? Incêndio para tudo quanto é lado, infelizmente. Então isso tem essa tendência, né? Nós temos essas necessidades físicas de nos cuidar. Beber muita água, por exemplo, nos alimentar com uma alimentação saudável. Então isso é importante, porque para alimentar o nosso corpo físico. Para quê? Para ele não morrer. A questão vai mais além, na questão emocional. Por quê? Porque nós temos uma alma. E a nossa alma ela é emocional. O que é a alma de fato? A alma é tudo aquilo que você é na verdade, né? Todo o seu sentimento, tudo aquilo que você é na sua essência. Quando você ama alguém, você não ama com o seu corpo. Você pode externar isso de uma forma física, por exemplo, né? Com um beijo, por exemplo. Mas o amor, na verdade, ele vem da sua alma. Até a pessoa, quando tem uma pessoa que tem ódio por outra pessoa, até esse ódio também vem da alma. Então veja que a alma é aquilo que nós somos de verdade, é a nossa essência. O corpo é só a embalagem da alma. Vê, por exemplo, que existem pessoas de tudo quanto é características, né? As pessoas têm qualidades e defeitos. Então aqui é a nossa alma, né? O nosso interior. Já o espírito já é uma questão, então como nós temos uma alma, então nós dependemos de alimentar esse emocional. Então quando uma pessoa ama uma outra pessoa, por exemplo, quer esse amor próximo. Então isso é o que? Está alimentando a alma. Quando uma pessoa está no sentido, principalmente aqui no sentido de presença, né, de amar o pai e a mãe, quer o pai e a mãe por perto, esse tipo de coisa é a nossa alma, está alimentando a alma. Então, quando nós estamos perto das pessoas que nós amamos, nós estamos alimentando a alma. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Por que somos emocionais? Porque a nossa alma ela é emocional, ela tem consciência. Isso aqui que é o ponto principal. A nossa alma é a nossa consciência. Quando a Bíblia relata, por exemplo, que Lázaro, né, da parábola, e foi para o seio de Abraão e o outro foi para a perdição eterna, né? Então veja que ele pedia para que alguém fosse lá avisar os irmãos dele para não virem para o mesmo lugar que ele estava. Por quê? Porque ele tinha consciência do que estava acontecendo. Ele sabia, tinha consciência. Por quê? É a alma. Agora a questão espiritual, ela nos vai nos direcionar diretamente ao Senhor. Por quê? Porque aqui é um ponto interessante falar sobre o espírito. Porque algumas pessoas dizem que alma e espírito são a mesma coisa. Não são, são completamente distintas. A alma é a nossa consciência, aquilo que nós somos de verdade. É essa alma que vai
para a perdição eterna ou para o descanso eterno. E o espírito, independente de quem seja, se é cristão ou não, se é uma pessoa salva ou não, quando essa pessoa morre, o espírito volta para Deus, como nos diz Eclesiastes 12:7. Mas o espiritual aqui também tem uma forma de se alimentar. E qual é a forma de alimentar o espírito? É lendo a palavra em jejum e oração. Então essa é a parte espiritual. Então nós podemos até fazer um paralelo entre o espírito e a carne nesse sentido. Qual é aquela que vai vencer, né? A carne ou o espírito? Aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar mais vai ficar mais forte do que o outro. Se eu alimentar mais a carne, certamente a carne vencerá o espírito. Mas se eu alimentar mais o espírito vencerá a carne. Então aqui é a grande questão para nós. O que eu vou alimentar? Eu vou alimentar mais a carne ou o espírito? E na questão da alma, o que eu vou realmente alimentar a minha alma? Eu vou alimentar a minha alma com amor, com bons sentimentos ou com maus sentimentos, como ódio, por exemplo? O que eu vou alimentar, né? E na questão do corpo, do que eu vou alimentar no meu corpo? De coisas saudáveis ou de coisas que vão, com determinado tempo, principalmente açúcar, né? Vai me deteriorar. Então, eu já falei aqui outras vezes, o açúcar é o grande problema da sociedade mundial se tratando de saúde. Por quê? Porque todo problema, de modo geral, é causado por açúcar. Por exemplo, o Alzheimer é açúcar no cérebro. Diabetes é açúcar no sangue, né? E por aí é fora. Então, o grande problema da sociedade é açúcar. Então, se uma pessoa corta o açúcar ou diminui, ou se conseguir zerar o açúcar, vai ter uma vida completamente muito mais saudável. Então veja do que eu vou alimentar o meu corpo. É esse ponto específico que vai o meu corpo ficar. Se eu me alimentar de muito açúcar e carboidratos, certamente eu terei uma péssima saúde e, claro, possivelmente eu vou ter também a questão da obesidade. Mas se eu tiver uma alimentação mais saudável, eu terei um corpo mais atlético, mais disposição para trabalhar, para fazer atividades físicas, entre outras coisas, e mais resistência. Então aqui é uma questão da alimentação. Vemos aí, final aí das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Paris, vemos, por exemplo, ali, somente atletas, eles têm uma questão de alimentação completamente diferenciada. Por quê? Porque eles necessitam de ser diferenciados na alimentação, porque se eles exagerarem na alimentação, o corpo não vai responder muito bem, então eles certamente não conseguirão disputar as suas medalhas e não poderão assim ter uma boa colocação. Então é grande a importância da nossa alimentação. Eu sei que nós cristãos comemos muito, né? Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do Senhor. Então quando eu estou comendo, e estou comendo demais, eu estou glorificando a Deus? De maneira nenhuma. Então eu preciso fazer o quê? Diminuir. Então isso é uma grande questão para nós. Nós devemos realmente vigiar naquilo que nós comemos. Até porque Lucas 21:34 nos fala a respeito da glutonaria. E a glutonaria, ela é pecado. A provisão das necessidades básicas. Não fiquei ansiosos. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Então eu te falei aqui das formas, né, que nós temos que alimentar o corpo, a alma e o espírito, e agora também vemos também que Deus também ele nos dá essa capacidade, ele nos mantém alimentados, né, com as nossas necessidades básicas, tanto o emocional, o espiritual e também o emocional. Então nós não devemos ficar ansiosos por isso ou por aquilo. É importante também separar a questão da ansiedade aqui. Por quê? Porque não é que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade nesse sentido da ansiedade, do seguinte: eu não devo ter ansiedade por aquilo que eu vou comer amanhã. Eu não devo ter essa ansiedade, ficar desesperado, vamos assim dizer, né? Aquela ansiedade, esperando logo que chegue amanhã para ver o que eu vou comer e se não tiver nada, o que eu vou fazer. Essa é uma ansiedade que nós não devemos ter. Mas não é por isso que nós ficaremos de braços cruzados dormindo até meio-dia.
Ah, o Senhor proverá. Não, aí não. Por que não? Porque nós temos que separar as questões. Por exemplo, Provérbios 6,6 nos diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Conheça o seu caminho, você sabe. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele trabalhava de dia e de noite para não pesar o irmão. Então a ideia aqui principal é: eu vou fazer a minha parte e certamente o Senhor fará dele. Agora, eu não preciso ficar ansioso disso ou daquilo, porque 1 Pedro 5, 7 vai falar a respeito de que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então nós devemos ter, sim, esse cuidado de lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, descansar em Deus. Salmos 37,4 nos diz: deleita-te também no Senhor, ele te concederá o desejo do seu coração. E aqui nós vemos um paralelo interessante. O Senhor, ele não deixará faltar nada para nós. Salmos 23,1 nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada, e ele não nos faltará. Então, se o Senhor não vai me faltar, e isso que é o mais importante, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Mas eu também preciso observar e crer no Senhor. Lembra lá no deserto? Lá no deserto não havia recurso nenhum, o único recurso lá era o Senhor, e o Senhor mandava o maná todos os dias. Então o Senhor não permitirá que os seus padeçam necessidade. Por outro lado, nós também devemos fazer a nossa parte. Porque muitas pessoas hoje vivem, falam muito sobre a questão da obra do Senhor. A pessoa não trabalha e diz que vive da obra do Senhor. Ou seja, a pessoa vai pregar na igreja e a igreja dá uma oferta para ele. Ora, ele deve não viver da obra do Senhor, e sim para a obra do Senhor. Ele vai lá, vai ministrar a palavra com fé, com certeza no Senhor, com amor. Se porventura a igreja abençoar o irmão, amém. Se não, ele tem o seu próprio ganho. Lembra, o apóstolo Paulo era fazedor de tendas, Jesus era carpinteiro. E agora os homens de hoje, e as mulheres hoje, querem viver para pregar e cobra aí 20, 30 mil numa pregação, numa ministração. Isso é completamente antibíblico. Isso não é bíblico. Algumas pessoas até pegam alguns versículos isolados e para afirmar, que devem fazer assim, que a igreja deve fazer assim, mas isso para mim não tem base bíblica. Por quê? Porque se Jesus, que é filho de Deus, ele era carpinteiro, ajudava o seu pai, por que os cristãos hoje querem usar a palavra de Cristo para ter favor financeiro? Uma vez que o próprio Cristo que deu a palavra, porque é o Senhor quem nos dá a palavra. Então nós vivemos no mundo hoje que nós precisamos confiar somente no Senhor. Aliás, sempre foi assim, Nós devemos confiar somente no Senhor. Por quê? Porque o Senhor suprirá tanto as questões físicas, emocionais e espirituais, desde que, claro, nós venhamos colocar toda a nossa vida em suas mãos e fazer, claro, a nossa parte. Provisão do alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. É muito interessante essa questão dos pássaros, das aves. Você já viu um pombo, por exemplo, magro? Um pardal, um outro pássaro, um saiaço, um colírio? Colírio não, é colírio? Não. Coleiro que fala, coleiro. Colírio é para pôr nos olhos, Olha que o Senhor, ele provê os alimentos. Teve alguns dias atrás, eu estava na minha casa e observando, que tinha um lugar que tinha um mato específico, e eu fiquei encantado de ver vários pássaros de uma vez só. Aqui nós chamamos de biquinho, um pássaro que parece um pouco um pardal, e no bico dele, na ponta dele é vermelho. Eu não sei como é que é o nome aí na sua cidade, mas geralmente cada cidade, cada estado tem um nome diferente para o mesmo pássaro. E eu fiquei encantado de ver eles ali. Tinha muito tempo que eu não via desses pássaros. E eu fiquei observando que eles não semearam, estavam se alimentando daquelas sementes. Eu fiquei muito encantado e me lembrei dessa palavra. Que as aves não plantam, não semeiam, não fazem nada, mas o Senhor não deixa faltar nada. Aí me trouxe uma reflexão. É verdade, do trabalho físico gera realmente, as aves nada fazem. Mas tem uma questão interessante. As aves estão sempre cantando. E não é isso que a Bíblia diz? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, as aves estão louvando ao Senhor. Aí me veio
a reflexão. Será que eu, como cristão, estou louvando ao Senhor, ainda que tenha semente no meu celeiro, ou ainda que o meu celeiro esteja vazio? Será que verdadeiramente Abacuque 3,17 está fazendo sentido para mim? Para a minha vida? E eu fiquei assim, bem meditando tendo essa reflexão. Então, nós vemos que os animais, claro, são inferiores aos homens, isso aqui não há dúvida, não tem sombra de variação nesse negócio, nós sabemos disso, mas não é por isso, inclusive a Bíblia condena o maus trato dos animais, então nós não vamos maltratar animais de maneira nenhuma. Agora, vemos que se o Senhor faz isso com os animais que são inferiores a nós, imagine conosco o que ele vai fazer. Então, certamente, o Senhor irá prover todas as nossas necessidades básicas, mas nós devemos apenas aprender, em definitivo, de todo o nosso coração, confiar em Deus. Provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Os lírios do campo, veja que belas roupas que eles usam. É muito interessante a questão das vestimentas, e aqui, claro, cabe também a ponderar sobre a questão das nossas vestes no sentido literal, até porque o texto aqui nesse caso, ele é literal, mas observando hoje as vestimentas, como é que eu estou me vestindo para ir para a casa do Senhor? E mais do que isso, como é que eu estou me vestindo na sociedade, na rua, né, para onde que eu vou? Como é que eu me visto? Será que eu me visto realmente como um cristão deve se vestir? Será que eu estou me portando bem? Porque, bem da verdade, se o Senhor não me deixa faltar minhas vestimentas, mas que tipo de vestimenta que eu estou tendo para mim? Porque o Senhor vai me dar recurso para comprar, adquirir a minha vestimenta, mas que vestimenta eu vou adquirir? Então isso também é uma questão muito importante, tendo em vista que hoje as igrejas têm entrado muito nessa questão da sensualidade, dentro das igrejas só o sangue do Cordeiro, isso aqui cabe tanto para homens quanto para mulheres. Então nós devemos realmente observar que o Senhor vai prover as nossas vestimentas, mas nós também devemos vigiar nas vestes que nós estamos usando para adorar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Sinopse. O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. A provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ele se entristece, ou melhor, ela se entristece, sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Eu sou capaz de dizer, não por experiência própria, mas sou capaz de dizer que a nossa alma, ela é mais importante suprir a alma do que o corpo. Por quê? É claro que se a gente não suprir o corpo, nós morreremos. Mas no sentido, veja que, olha que questão importante, ela se entristece. Quando a alma está triste, quando ela realmente está numa tristeza profunda, veja que há uma questão de uma dor que não é mais tão física, ela é emocional. Vemos, por exemplo, a questão da depressão, por exemplo. A depressão, ela é uma dor na alma, é algo da alma. A alma se entristece de uma forma tão profunda que a pessoa chega a ficar deprimida, fica em depressão. E ter depressão é uma situação pelas quais nós, muitas vezes, nós não compreendemos, achamos que é falta do Senhor, que é falta de Deus e tantas outras coisas, mas na verdade são coisas que acontecem. Vemos, por exemplo, o caso de Paulo, que teve depressão, Jonas, Ana, entre tantos outros personagens bíblicos, né? Elias. Então veja que não é uma falta de Deus. A depressão realmente é uma tristeza profunda. E de onde vem essa tristeza? Da alma. Então eu sou capaz de dizer, não por experiência própria, mas eu acredito assim, que a dor física, ela não é tão dolorida quanto a dor da alma. Às vezes eu observo algumas situações de desprezo de pessoas muito novas, por exemplo, adolescentes, né, que desprezam seus pais, eles não fazem ideia da dor, da tamanha dor
que faz com que seus pais sintam pelo desprezo deles. Ou mesmo por pessoas próximas, né? Há pessoas, né, adolescentes que falam desenfreado, falam qualquer coisa, jovens também, até nós adultos, né, muitas vezes falamos coisas que nós não devíamos, mas proferimos palavras e nós não pensamos na dor que naquela palavra pode causar a outra pessoa. E muitas vezes, por palavras que falamos, nós fazemos com que uma pessoa se entristeça, entre em depressão e até cometa o pior. Então nós devemos ter muito cuidado com a alma das pessoas. Por quê? Porque ela se entristece. É claro que ela se alegra, ela tem essa questão do afeto, né? Ela sente amor, mas nós também temos que observar que a alma ela também sente dor, ela se entristece, ela chora. E quando uma pessoa está num estado desse de tristeza profunda da alma, ela deixa de viver, ela perde o prazer de viver, perde o prazer até mesmo de ir à igreja, de sentir a presença do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas próximas de nós, aquelas pessoas que nós observamos sempre, sabemos como é que essa pessoa anda, para ver, será que essa pessoa não mudou um pouco de comportamento? Será que agora ela não está entristecida por alguma coisa? E nós devemos ter cuidado com este negócio para que nós não venhamos assim ferir a alma do nosso irmão. A ansiedade no mundo. O transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. É interessante que isso demonstra para nós que é um assunto extremamente sério essa questão de ansiedade. Ansiedade é o desejo daquilo, de vir aquilo que ainda não veio, de estar prestes por alguma coisa. Eu vou dar um exemplo prático. Muitas vezes, nós nos perdemos por questões até mesmo simples. Imagine, por exemplo, que você mandou uma mensagem para alguém, né, uma mensagem instantânea pelo celular, e você pega o celular e fica ali segurando o celular todo o tempo para ver se aquela pessoa responde logo. O que é isso? Isso é ansiedade. Ansiedade da pessoa responder. Aí eu te pergunto, o fato de você estar com o celular na mão, ansioso para fazer com que essa pessoa responda, essa pessoa vai responder? Não, de maneira nenhuma. A nossa ansiedade não tem poder de fazer absolutamente nada. A nossa ansiedade não resolve nada. É claro que nós devemos fazer planos para o futuro, pensar sobre questões do que pode acontecer. Quando você manda uma mensagem, como eu acabei de dizer, é claro que você aguarda uma mensagem, uma resposta, mas você não pode ficar ali preso naquele negócio, né, esperando aquela mensagem, porque senão as coisas vão sair do seu controle. Não, de maneira nenhuma. Nós fazemos o que nós devemos fazer, planejamos e tudo, mas nós não devemos entrar nessa questão da ansiedade, porque a ansiedade, ela verdadeiramente, ela causa um dano muito profundo nas pessoas, muito profundo, né? Veja, por exemplo, eu gosto muito de falar da ansiedade sobre a questão de casamento, que eu chamo de uma boa ansiedade, né? A Bíblia chega a dizer, por exemplo, que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja, aquele que anseia vem de ansiedade. Então, ter desejo, né? É claro que isso é a melhor das ansiedades, nesse sentido bíblico. É claro que nós também temos uma ansiedade da volta do Senhor Jesus. Mas, humanamente falando, que é o ponto aqui, a ansiedade do casamento. Os homens, né? Nós homens, nós não nos importamos muito com a ideia da hora do casamento, né? Não é tão importante para nós. Nós não temos aquela ansiedade de, vai acontecer tal dia. Nós sabemos que vai acontecer, para nós é só algo cumprir tabela, como diz o povo aí fora, né? Mas a mulher não. Aquilo para a mulher é uma das coisas mais importantes para a mulher. Então ela fica extremamente ansiosa para o dia do casamento. E ela vê vestido, e ela vê a ornamentação, e ela vê o buffet, né, da festa, ela vê isso, ela vê aquilo. E ela, muitas vezes, por causa dessa ansiedade, ou ela perde muito peso, ou ela ganha muito peso. Ela sempre tem uma alteração no corpo, porque a ansiedade. Mas essa ansiedade é uma ansiedade saudável, porque é a ansiedade da alegria de chegar ao casamento. E ela sabe que o casamento chegará. Mas, de via de regra, esse transtorno de ansiedade, vemos aqui que o Brasil está liderando o ranking mundial na questão da ansiedade, e uma dessas questões da ansiedade pela qual o brasileiro sofre é justamente a questão do celular. Rede social, por exemplo, que a pessoa
posta alguma coisa e fica ali esperando a pessoa dar um like ou fazer um comentário ou um compartilhamento, isso traz ali uma ansiedade. Isso traz tipo uma questão que, uma dependência, né? Que a pessoa posta uma foto, por exemplo, e vamos imaginar aqui, né? E recebeu aqui 10 likes, por exemplo, naquela foto. Então, ela fica, mas só recebi 10 fotos, 10 likes nessa foto, então vou fazer uma foto melhor e começa a querer mais like e começa a fazer coisas fora, né? Recentemente, uma jovem morreu porque foi tirar uma selfie de um lugar perigoso, escorregou de um lugar alto, né? Tipo, é um precipício, é uma montanha alta, né? Um lugar alto e acabou morrendo. Então veja que ponto que chega. Então a pessoa começa a ficar com ansiedade por likes, por exemplo, por compartilhamentos, por comentários. Então a pessoa começa a ter ansiedade. Rede social é um prato cheio para ansiedade. Aí começa aquelas discussões desnecessárias de políticas, por exemplo, né, entre outras coisas, que quando um governo, por exemplo, comete uma determinação, por exemplo, eles determinam algo, muda uma lei, por exemplo, coisa do tipo, a nossa indignação ou a nossa aceitação não mudará o comportamento daquela lei, por exemplo. Aquilo não vai mudar porque eu estou ansioso para que mude, ou porque eu não gostei, ou porque eu gostei. Vai continuar do mesmo jeito. Muitas pessoas fazem, vamos fazer abaixo-assinado. Abaixo-assinado não funciona. Não resolve nada, absolutamente. Então, até porque se eu resolvesse, né, tudo seria abaixo-assinado, com tanto abaixo-assinado que tem por aí, metade dos nossos problemas já teriam sido resolvidos. Né? Então as pessoas começam a ter aquela ansiedade. Eu preciso pegar uma assinatura de uma pessoa para esse abaixo-assinado, para responder sobre essa questão específica, que esse político fez isso e eu não gostei, ou a sociedade não gostou, ou isso ou aquilo. Aí começa essa questão. E a rede social é um prato cheio para essas discussões desnecessárias. As redes sociais, é claro, são necessárias hoje, são importantes até. O YouTube aqui é uma rede social, então inclusive eu te agradeço por estar aqui comigo. Então veja que há uma questão realmente que é uma boa ferramenta, é uma grande ferramenta das redes sociais, no Instagram, YouTube, né, entre tantas outras redes sociais. Mas nós não devemos ficar ansiosos por questões de redes sociais, por mensagens na rede social, porque alguém ficou de responder aquela mensagem que você mandou, alguém não curtiu aquela mensagem que você, ou melhor, aquela foto que você postou, aquele vídeo que você postou, né? Então você fica ansioso para que aquela pessoa veja aquela foto, aquele vídeo. Nós não devemos ter essa ansiedade, nós devemos nos guardar deste negócio. Mais uma vez, quando nós estamos ansiosos, vai fazer mudar o nosso fio de cabelo, por exemplo? Nada, absolutamente nada. Nossa ansiedade não tem poder para mudar absolutamente nada. A solução para a ansiedade. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação, a lançar nossa ansiedade em Deus e descansar nele. É interessante sobre a questão da solução para a ansiedade. E aqui está uma grande questão, cuidar do que pensamos. O que você anda pensando? Será que aquilo que você pensa é realmente aquilo que Colossenses 3 nos orienta a buscar as coisas que são de cima? Ou será que você está buscando algo pessoal que você sabe lá no seu íntimo que não é da parte do Senhor? Será que os pensamentos não estão nos fazendo mudar? Davi, quando viu aquela mulher se banhando, o que ele pensou? Ele começou a desejar aquela mulher, ou seja, os seus pensamentos. Então nós devemos nos policiar acerca daquilo que nós estamos pensando. Haverá momentos que nós pensaremos situações que nós não devemos? Sim, claro que sim. Nós somos humanos. Por mais que nós estejamos no Senhor, uma hora ou outra, alguns pensamentos virão. E nós devemos repreender, nós não devemos dar ocasião a esses pensamentos. Nós devemos cuidar daquilo que nós pensamos. Se algo tem algum proveito, nisso pensais. Mas se algo não traz nenhum proveito para você, não edifica a sua vida, por que você vai pensar naquilo o dia inteiro? E vai dormir pensando naquilo? Vai buscar algo que não é para você. Então, cuidado com o que você está pensando. Né? Porque muitas vezes nós pensamos e acabamos aquilo desce para o coração e nós acabamos agindo daquela forma. E qual é a consequência? A consequência de problemas, consequências
que muitas vezes pode levar alguém à prisão, por exemplo, ou algo pior. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, guardar o nosso coração em sentimentos de toda inquietação. Quantas pessoas hoje estão vivendo de uma forma inquieta justamente por questão do coração? A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso, então o seu coração te engana. Ninguém conhece você melhor do que você, humanamente falando, porque nós sabemos que Deus conhece cada um de nós. A Bíblia diz, já, inclusive em Jeremias, que antes que o Senhor o formasse, já o conhecia. Mas no sentido humano, ninguém te conhece melhor do que você. Mas mesmo você conhecendo o seu coração, ainda assim ele consegue te enganar. Então, se o coração é enganoso, então por que nós não guardamos o nosso coração? Nós devemos guardar o nosso coração daqueles sentimentos que nós podemos ter. Veja, nós devemos cuidar dos pensamentos e também nos guardar do quê? Dos sentimentos. Pensamentos e sentimentos. Nós devemos ter cuidado com os nossos sentimentos. Sentir algo por alguém que não se deve, como por exemplo as pessoas dizem muito sobre a questão do amor platônico, né? É quando uma pessoa deseja uma outra pessoa, quer essa outra pessoa, mas por alguma razão ela não pode ter, né? Uma pessoa, de repente, é uma pessoa que mora num outro país, por exemplo, ou uma pessoa que já é comprometida, ou entre outras coisas, né? Então chamam de amor platônico, né? Porque ele não pode ser concluído por alguma razão, por alguma barreira que há. Então, nós devemos cuidar do nosso coração para que nós não venhamos nutrir esse tipo de sentimento por alguém. Nós devemos ter cuidado. Para quê? Para nós não vivermos numa vida de inquietações. Vemos tantas vezes, né, crimes passionais, por exemplo, que são crimes cometidos por questões de paixões. Então, pessoas ficam cheias de inquietações. E essas inquietações, quando vêm do coração, principalmente na questão aí de relacionamento amoroso, só traz desgraça para a vida da pessoa. Então, nós devemos ter cuidado. Vemos, por exemplo, escândalos de vida de pastores, de líderes, de missionários, missionárias, né, e até pessoas, né, membros, né, como eu e você, que muitas vezes estamos na presença do Senhor, mas por um descuido nós acabamos entregando o nosso coração a quem nós não devemos, nós não devíamos, né? Sentimentos que nós não devíamos. Então devemos ter esse tipo de cuidado. E sobre a questão de lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Eu me lembro que uma certa vez eu estava passando por uma situação, inclusive uma questão amorosa, com uma jovem. E um dia eu acabei indo na igreja dessa jovem. E eu estava muito pensativo naquele dia. E a mensagem daquele dia foi 1 Pedro 5, 6, 7. Ou melhor, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu ouvi aquela palavra, eu imediatamente, parece que algo me desconectou da jovem. Por quê? Porque eu tinha uma ansiedade de voltar ao namoro com ela. Então eu compreendi que a minha ansiedade eu precisava não lançar naquela jovem, mas lançar no Senhor. E eu imediatamente, aquilo foi instantâneo. A palavra entrou no meu coração de uma forma penetrante, da forma que resultou imediatamente em algo que eu não quero mais. Agora eu vou viver para o Senhor. Eu vou descer. A jovem não, é uma jovem de Deus, inclusive. Até hoje é uma irmã, hoje já é uma irmã, né? Uma irmã da parte do Senhor. Mas o que eu vi que eu realmente necessitava me desconectar. Por quê? Porque ele não estava fazendo bem para mim. Então, existem situações pelas quais nós devemos ter cuidado do nosso coração, né? Nos guardar e cuidar dos pensamentos, guardar dos sentimentos, né? E também sobre a questão da ansiedade, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele certamente cuidará do nosso coração. Sinopse: a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como as enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter vitória sobre ela. Eu vou acrescentar aqui sobre a questão da ansiedade também. Eu sempre falo isso aqui sobre a questão do psicólogo. Não há nenhum problema inclusive existem pastores, inclusive eu conheço 2 pastores que são psicólogos. Nós devemos, quando precisamos, ir a um psicólogo. Não há nenhum problema. Eu particularmente, eu nunca fui, nunca precisei, nunca senti necessidade de ir. Mas se porventura eu sentir necessidade de ir a um psicólogo, eu não vejo nenhum problema. Inclusive eu acabei de dizer, conheço 2 psicólogos, iria me consultar com um dos 2, né? Ou talvez os 2. Né? Então por quê?
Porque muitas vezes nós sabemos que o Senhor nos cura da ansiedade quando nós lançamos sobre Ele. Mas há situações pelas quais a pessoa está passando por uma situação tão difícil que ela não tem força espiritual para lançar a sua ansiedade sobre o Senhor. A pessoa está tão afundada em situações que está achando até que o Senhor se esqueceu dela, que ela precisa realmente de uma ajuda humana, de uma voz humana perto dela, uma pessoa que tenha conexão. Qual é a pessoa que tem a conexão? O psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo está ali para isso, porque ele sabe como fazer e como não fazer, o que dizer e o que não dizer para uma pessoa nessa situação. E se for uma questão mais aprofundada, esse psicólogo vai fazer o que? Vai pegar essa pessoa e vai enviar para um outro profissional ainda mais qualificado, porque são situações diferentes. O psicólogo trata de uma coisa e aí ele vai direcionar para um outro profissional que trata de outra coisa que essa pessoa está sentindo justamente por estar com uma ansiedade. Então não há nenhum problema. Eu gosto muito de enfatizar esse negócio, porque eu já tive até alunas que passaram por situações de ansiedade e precisaram de psicólogos, precisaram disso porque estavam vivendo realmente situações muito difíceis. E não há nenhum problema nisso, não é nenhum pecado nesse negócio. Nós cristãos devemos limpar a nossa mente, ter realmente a questão de que tem situações que acontecerão conosco, certamente acontecerão. Então, ou se não acontece conosco, vai acontecer com alguém próximo de nós. Então não há nenhum problema. Então eu, mais uma vez aqui, se você conhece uma pessoa que está passando por essa situação de ansiedade, de transtorno de ansiedade, vai com essa pessoa ao psicólogo, não há nenhum problema. Se essa pessoa ficar um pouco assim, acanhada pela questão da vergonha e tal, você fala para a pessoa, não, ninguém precisa saber, você se consulta e vamos ver para onde que ele vai nos direcionar e verá que realmente em todas as situações, em todas as vezes, quando uma pessoa vai a um psicólogo, ela vê que o que ela está passando realmente é uma questão, muitas das vezes, até mesmo da cabeça dela, a maioria das vezes, né? Ou boa parte das vezes, é coisa da cabeça da pessoa. E o psicólogo vai conversando, ou a psicóloga, né? Vai conversando com a pessoa realmente vai ali se libertar deste negócio. A provisão das necessidades espirituais. Necessidades de salvação. Além de ser corpo e alma, o ser humano também é espírito, por isso temos necessidades espirituais. Há uma questão pelas quais nós devemos observar que a maior das questões espirituais é a nossa salvação. E aqui cabe até a questão do psicólogo, né? Porque há situações pelas quais você deve conhecer, ou já ouviu falar, de pastores, líderes que tiraram suas vidas por razões alheias que nós não conhecemos. Na verdade, nós nunca sabemos quando uma pessoa tenta contra a sua vida, nós nunca sabemos a razão. Mas de ordem é uma ordem espiritual, é sempre de ordem espiritual. Porque, por exemplo, se não fosse, algumas pessoas dizem, mas há pessoas que têm dinheiro. Bom, você vê que tantas vezes empresários, pessoas que são afortunados, pessoas que têm milhões, milhões e milhões na conta, acabam cometendo suicídio. Então nós vemos que realmente é algo de ordem espiritual. Não é uma questão totalmente humana. Existe algo por trás. Então nós devemos ter muito cuidado para tratar esse tipo de pessoas. Nós devemos ter muito cuidado. Então, quando nós falamos da salvação, e o suicídio é um dos pecados pelos quais não há perdão, então a pessoa que comete suicídio, essa pessoa é uma pessoa que perde a sua salvação, independente de quem seja, ela perderá a sua salvação. Então, nós devemos cuidar dessa vida espiritual. Nós devemos, quando uma pessoa tem esse tipo de coisa, eu já falei aqui em outras oportunidades, ninguém finge ansiedade ou finge depressão. A pessoa finge que está bem. As pessoas fingem que estão bem. Ninguém finge que está com depressão. Quando a pessoa fala que está com depressão, realmente ela está em depressão. Quando ela chega ao ponto de comunicar a alguém, olha, eu não estou bem, eu estou em depressão, eu estou numa situação depressiva, isso é de ordem espiritual. O que nós temos que fazer? Nós vamos orar por essa pessoa, mas nós devemos também acompanhá-la ao psicólogo, se caso ela quiser ir, se sentir a vontade de ir. Mas nós não devemos de maneira nenhuma deixar uma pessoa dessa sozinha. De maneira nenhuma, em momento algum. Por quê? Porque no momento que deixamos essa pessoa sozinha, é justamente o momento pela qual ela vai tentar sobre a sua vida. Eu me lembro que tinha uma jovem, Leila Lopes, atriz, jovem bonita até boa atriz.
ela fez algo até espantoso, que geralmente as mulheres são mais meticulosas, né? Ela chegou a escrever alguns relatos, né? Escreveu quase um, vamos dizer assim, um livro, né? Do que iria acontecer, do que ela estava fazendo e tal. Ela já estava premeditando há alguns dias a questão de tirar a sua vida. E o que foi que ela fez no dia que ela decidiu tirar a sua vida? Ela começou a dar ordem para as pessoas que trabalhavam com ela, né, os empregados, os funcionários dela, para cada um ir para um lado. Talvez um ir para um supermercado, outro ir para uma padaria, por exemplo. Eram lugares completamente diferentes, que uma coisa que não podia buscar na outra. Então, quando todo mundo saiu, ela foi ali e cometeu o ato. Então, veja que há algumas questões pelas quais nós devemos ter cuidado, porque foi justamente no momento que ela ficou sozinha que ela cometeu o ato. Enquanto ela estava acompanhada de alguém, ela não fazia, mas ficou sozinha. Então, nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Devemos muito cuidado com alguém da sua família, algum amigo, fala com você sobre esse negócio, você já abraça essa pessoa, já conversa, já traz para o meio e já tenta ver um psicólogo para essa pessoa, já comunica a família, a pessoa precisa ser rodeada por amor e não por acusações, né? Que muitas vezes nós cristãos costumamos fazer, né? Isso é falta de Deus, é uma pessoa que não tem Deus no coração, que está assim. Não, não é. São questões que o adversário muitas vezes consegue penetrar na mente da pessoa e começa, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, né, que o Deus deste século cegou o entendimento. Então veja que essa é uma situação muito, muito séria. E nós devemos levar isso muito a sério, muito a sério. Então a questão da salvação é a nossa ordem espiritual principal. Então tudo aquilo que fere a salvação, nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado em toda a nossa vida espiritual, mas principalmente naquilo que fere a questão da nossa salvação. Nós não devemos perder a nossa salvação de maneira nenhuma. Nós devemos, que o mais importante que temos é a nossa salvação. Então vale qualquer esforço para fazer com que uma pessoa não perca a sua salvação e nem que nós mesmos venhamos perder a nossa. Então nós devemos ter muito cuidado nesse quesito. Necessidade da presença e direção de Deus. Outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença e da direção de Deus na vida. Ter direção. Eu me lembro que tem uma empresa de borracharia, né, que fabrica pneus, né? Ela tem um slogan que eu achava muito interessante. Velocidade não é nada sem controle. Não adianta uma pessoa ter velocidade se ela não tiver controle. Não adianta ter velocidade e não saber a direção. E daí? Se a pessoa tem velocidade, mas está indo para a direção errada. Bater no muro. Há uma questão muito curiosa, por exemplo, de desenhos animados, que é muito curioso de fato. Que muitas vezes você já deve ter ouvido falar, ter visto em alguma cena de desenho, uma questão de que põe-se um coelho e uma tartaruga para uma corrida. E sim, a tartaruga sempre vence. Já observou que a tartaruga sempre vence? E geralmente a gente brinca com isso. Isso não é possível, isso é só em questão de desenho animado. Não é verdade que acontece só em desenho animado. É real. Por que é real? Porque o coelho, ele corre mais do que a tartaruga, claro. Só que o coelho, de modo geral, ele não tem muito senso de direção. A tartaruga, ela só anda para frente. Então, sempre que ela estiver andando, por mais devagar que ela esteja, ela está sempre andando para frente. O coelho não. O coelho anda em todas as direções, pode ir para qualquer lugar, e ele fica muito tempo parado também. Então, enquanto isso, a tartaruga está andando devagar. Onde eu quero chegar com isso? O fato de você estar indo devagar não quer dizer que você está errado. Não quer dizer que você não tem direção. Muito pelo contrário, você tem direção. Só que existem situações que a velocidade é diferente. Há situações pelas quais, um processo que você vai passar muito rápido, haverá pessoas que passarão pelo mesmo processo que o seu, mas que demorará muito mais tempo do que você, ou vice-versa. Então, por que isso? Porque nós precisamos de uma direção de Deus. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Quando o Senhor nos dá a direção, por mais que às vezes pode parecer que parece ser o lugar mais distante, o caminho mais distante, é bom nós observarmos que
que Jesus disse que ele é o caminho. E ir pelo caminho é sempre o lugar mais seguro. Por quê? Porque o atalho sempre demora mais tempo. Por que o atalho sempre demora mais tempo? Porque o atalho geralmente ele não é conhecido. Então, como as pessoas não conhecem muito o atalho, no atalho tem muitas questões lá que nós não conhecemos. Então é nisso que as pessoas se perdem. Por quê? Porque pegou um atalho. É como, por exemplo, a pessoa está num processo judicial, por exemplo. Então ela pega um atalho na lei, ou uma outra questão, mas como as pessoas não têm muita habilidade naquele atalho, o que acontece? Aquela pessoa acaba perdendo uma causa na justiça porque pegou um atalho. Se tivesse ido pelo caminho mais correto, mais certo, que é mais seguro, apesar de ser mais distante, né? Mais longo, mais demorado, seria mais seguro. Então, quando nós temos uma direção do Senhor, às vezes, que parece ser uma questão mais longa, é mais seguro. Veja, por exemplo, Jonas. Jonas, se tivesse feito tudo o que tinha que fazer, ele não passaria pelo que passou. O povo lá no deserto, se tivessem ouvido o Senhor desde o início, teriam feito uma travessia bem rápida, né? Mas o que aconteceu? Começaram a andar em círculos e o que aconteceu? Demoraram anos para fazer uma travessia que era rápida. Algumas pessoas dizem que era cerca de 3 dias. Demorou cerca de 40 anos. Por quê? Porque estavam sem direção, estavam fazendo com seus próprios corações. Então nós dependemos de ter uma direção do Senhor. É o Senhor quem nos direciona. Muitas vezes nós não compreendemos, né, que às vezes o Senhor nos manda tomar algumas decisões que parecem não fazer sentido para nós. E é verdade, não faz sentido para nós, mas para Deus faz. Então, se Deus está mandando você fazer algo, ainda que para você não faça nenhum sentido, faça. Veja Abraão. Abraão foi chamado para sair do meio da sua parentela para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele creu. Então veja que o processo não é saber para onde que eu vou. A questão é o Senhor que está mandando? Sim, é o Senhor, então eu irei, ainda que eu não saiba para onde eu esteja indo. Então é importante que nós venhamos tomar decisões direcionadas pelo Senhor. Necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sei se você conhece outra passagem, mas essa passagem aqui do Salmo 51:11 é a única passagem do Antigo Testamento que eu me lembro que o Espírito Santo aparece assim. Espírito Santo, geralmente é o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus e tal. Mas o Espírito Santo, me parece que é a única passagem que eu conheço que fala sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, desta forma, é aqui em Salmo 51:11. Se você tem outra referência, por favor, deixe aqui nos comentários. Necessitamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse a nossa bússola, né? Também de direção. Nos leva para onde o Senhor quer que nós venhamos estar. Porque o Senhor nos dá a direção. O Espírito Santo é como se fosse o nosso motor, ele nos impulsiona aí. Quando nós estamos realmente com o Espírito dentro de nós sabemos ter discernimento dos negócios. Quando o Senhor fala conosco uma direção, nós sabemos que aquela direção é do Senhor. Por que nós sabemos que a direção é do Senhor? Por causa do Espírito que habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós testifica que é o Senhor. Entretanto, hoje vemos pessoas dentro da igreja que parece que o Espírito Santo ficou longe. A pessoa não tem nem mais discernimento, nem mais daquilo que é natural, imagina do espiritual, né? Então há uma necessidade aqui, veja que o salmista fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que o salmista estava dizendo? Olha, Senhor, você pode tirar meus filhos, o meu reinado, pode tirar isso, pode tirar aquilo, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo eu dependo dele. Se tirar de mim o Espírito Santo, eu não sou ninguém. Então, quando nós realmente aceitamos, reconhecemos que sem o Espírito Santo dentro de nós nada somos, aí as coisas começam a entrar no seu devido lugar. Quando nós realmente estamos sensíveis à voz do Espírito, o que a Bíblia diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não fazemos parte da igreja. Então quando o Espírito Santo fala conosco, nós devemos ouvir, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos uma boa direção. A nossa direção ela é perfeita. Porque não somos nós que estamos indo. É o Espírito Santo que está nos
levando, está nos impulsionando aí e fazer a vontade do Senhor. Sinopse. Como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Então veja que o Senhor verdadeiramente tem uma promessa de provisão para nós, tanto no sentido emocional, espiritual e físico. Conclusão. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. Dependência. De quem você anda dependendo? De quem você depende? Você depende do Senhor ou depende do seu dinheiro? Você depende do Senhor ou da sua colocação na sociedade? Você depende do Senhor ou você depende dos seus conhecimentos? De quem você está dependendo? Quando nós colocamos verdadeiramente a nossa dependência no Senhor, é o Senhor, que de fato é o nosso Senhor, verdadeiramente, nós colocamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa vida emocional, física, espiritual na presença de Deus. Nós entregamos de corpo, alma e espírito ao Senhor e, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, consagramos tudo ao Senhor. Como diz o hino 5 também, espírito, alma e corpo, consagra a Ti, Senhor. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, dependemos de tudo do Senhor, nós vemos que verdadeiramente somos pessoas que teremos a provisão de nossas vidas, tanto na forma física, emocional ou espiritual, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Revisando o conteúdo, número 1, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Número 2, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram, nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. E mais uma vez aqui eu vou enfatizar, né? Qual o tipo de roupa que nós estamos andando na presença do Senhor, né? Tanto na rua, né? Na sociedade, quanto na igreja. Né? Será que a nossa roupa está bela diante do Senhor? Número 3, a palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses 5:23. Número 4, a nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. Mateus capítulo 12, versículo 15. Número 5, a maior delas é a salvação. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firmes na promessa da provisão de Deus em nossas vidas, porque o Senhor sempre irá prover as nossas necessidades quando nós entregamos tudo ao Senhor. Colocamos toda a nossa vida, inclusive a nossa vida financeira, ao Senhor. Quando realmente nós ofertamos tudo ao Senhor, corpo, alma e espírito ao Senhor, veremos que verdadeiramente o Senhor proverá todas as coisas. Por quê? Porque quando nós realmente colocamos, mostrando para o Senhor que nós dependemos dEle, tudo muda em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Se esta aula fez sentido para você, deixa o seu like. Se não fez, deixa o seu dislike. E se fez, você aproveita e compartilha este vídeo nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!